o nosso Deus. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tiago capítulo 4, de 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida e agora será, ó Deus, estudada, explicada. Pedimos-te que o Senhor nos abençoe para que o entendimento da tua palavra possa penetrar nossos corações, a fim de que, ó Deus, também possamos dispor o nosso coração para obedecer ao Senhor, reconhecendo a mensagem deste texto tão precioso que nos mostra a necessidade de nos curvarmos diante de Ti, em submissão aos Teus decretos eternos, de maneira, ó Deus, que a nossa vontade seja sempre submetida à Tua vontade e que os Teus caminhos prevaleçam sobre os nossos caminhos, que os Teus pensamentos se sobressaiam sobre os nossos pensamentos. Pedimos-te, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito e que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe e guarde. Amém. Meus irmãos, então esse texto fala sobre humildade diante do propósito do plano do Senhor, né? Eu, uma vez, recebi uma repreensão de uma pessoa, porque nós tínhamos marcado uma determinada reunião, e eu acho que disse mais ou menos assim: então amanhã a gente se vê lá. E a pessoa me repreendeu dizendo que eu deveria ter dito: se o Senhor quiser. Bom, duas observações, né? Primeiro, que nós não precisamos falar isto como palavras mágicas, né? Tiago não está ensinando aqui que a gente tenha que falar isso como uma varinha de fada. Porque às vezes a pessoa diz Deus te abençoe, ou diz eu te amo, ou diz se Deus quiser, mas ela pouco está importando com o efeito destas coisas, né? Por isso que aqueles jargões que às vezes os crentes evangélicos às vezes usam, né? Quando eles dizem, por exemplo, a paz do Senhor, meu irmão, e passa uma esquina, o cara já está brigando com o outro lá, tirando a faca da cintura para matar o outro, né? Paz, coisa nenhuma. Então, só falar não quer dizer absolutamente nada. Tiago, então, não está dizendo aqui que nós temos que decorar palavras mágicas e sempre dizer assim, se o Senhor quiser. Tiago está dizendo que esse sentimento ele precisa estar no coração. Nós precisamos não só falar, mas crer que de fato é assim. Porque às vezes nós falamos, se o Senhor quiser, mas quando algo vem diferente da nossa vontade, nós nos esquecemos de que falamos que o Senhor é quem deveria governar, não é? A gente acha que é a nossa vontade que está sendo feita. Assim como quando nós oramos também a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas, no fundo, nós queremos que a nossa vontade seja feita. Então, eu quero começar exatamente por esse ponto, né? Porque o texto mostra, e Tiago vai denunciar aqui, esse coração que é um coração que pensa em si mesmo, um coração egocêntrico, né? Um coração cuja preocupação não é com a providência divina,
mas é um coração que se preocupa com o controle de todas as coisas. Os irmãos vão voltar nos textos anteriores e vão perceber, no contexto geral, que Tiago está falando sobre humildade, sobre submissão. Vejam, por exemplo, os versículos 7 em diante. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus. Depois ele diz no 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Então veja que a ideia aqui de Tiago é nos levar a uma rendição ao plano soberano de Deus, mostrando o seguinte, que nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, devemos corrigir a maneira errada que nós falamos a respeito de nossa própria vida, versículos 11 e 12, como nós vimos, não devemos agir como juízes, no sentido de pensar que nós é que temos o controle das coisas e nós podemos dizer o que está certo e o que está errado. Tiago vai expor, então, um outro lado do orgulho, da vaidade, que é essa autossuficiência diante do futuro. Ou seja, a ideia de que nós controlamos o nosso futuro. E a gente sabe, irmãos, que esse é um prato cheio para a ansiedade, né? É pensar que nós somos capazes de controlar o nosso próprio futuro. Jesus, por exemplo, disse, né, aos discípulos que eles não deveriam se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tinha o seu próprio mal, ou seja, cada dia trazia os seus próprios problemas. E se você parar para pensar, você vai ver que hoje você teve que resolver demandas. Quando nós falamos de problemas, não quer dizer que sejam problemas graves, sérios, mas são problemas. Você teve que se levantar, você teve que se preocupar com a rotina da sua casa, você teve que resolver um problema mesmo, talvez, efetivamente, uma conta que precisa ser paga, um trabalho que você precisa executar, precisa entregar, uma consulta médica que você precisava fazer, alguém que liga para você te pedindo um favor. Quer dizer, são situações da vida da gente que a gente precisa tomar decisões, precisa participar dessas coisas, né? Afinal de contas, nós somos seres inteligentes, racionais, estamos bem de saúde, então compreendemos muito bem as coisas que nos acontecem ao redor. Mas, mesmo assim, nós andamos preocupados com as coisas do amanhã. E nós queremos, irmãos, no fundo, nós queremos planejar sem considerar a soberania da providência de Deus nas nossas vidas. Então, é este pecado que Tiago quer denunciar aqui. Ele quer mostrar que nós somos pretensiosos, nós somos presunçosos, ou seja, queremos planejar autonomamente, queremos fazer os nossos planos, executar os nossos planos, sem a direção do Senhor, sem o governo do Senhor. Aquilo que eu disse, nós até falamos com os lábios, mas com o coração nós não cremos efetivamente nisso. Nós queremos, no fundo, que a nossa vontade ela seja realizada, não é? Então, aqui a gente percebe a ação de alguém que quer planejar sem Deus, quer executar as coisas sem a ação de Deus. Isso está muito claro, né, nos versículos 13 e 14. Atendei, ou seja, prestem atenção, agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, vamos passar um ano lá, vamos negociar, vamos ter lucros, né? E vem a frase do versículo 14, que é uma frase muito impactante. É como se ele estivesse lembrando aquelas pessoas da fragilidade da vida delas. Ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, ele está nos trazendo para a realidade de uma vida frágil. Nós, seres humanos, somos extremamente frágeis. E, às vezes, nós usamos a nossa língua como presunção, com prepotência, com orgulho, querendo estabelecer os passos de nossa vida. Os irmãos percebam os verbos que são utilizados. Olha para vocês verem. Ele fala assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã. Quer dizer, tempo.
o controle do tempo. Iremos para a cidade tal, lugar. Passaremos um ano, duração. Negociaremos o meio de execução do projeto e o resultado, e obteremos lucros. Quer dizer, do início ao fim, um planejamento. O planejamento do tempo, hoje ou amanhã, o planejamento do lugar, nós vamos para a cidade tal, a duração, um ano, o meio, nós vamos negociar, e o resultado, e vamos ter lucro. Repare que essas pessoas falam com certeza de coisas que elas não têm absoluta convicção alguma. Elas não têm convicção de que as coisas vão acontecer da forma como elas estão planejando. O escritor Simon Kistemaker, que é um estudioso, um comentarista, que foi quem sucedeu um outro irmão nosso, comentarista, William Hendrickson. William Hendrickson faleceu e o Kistemaker assumiu o lugar dele na produção dos comentários bíblicos do Novo Testamento. O Kistemaker, ele diz o seguinte sobre esse texto. Ele fala que esse texto é o exemplo de quem planeja e trabalha passando por alto a Deus, com arrogância semelhante à de quem difama o seu próximo. Quer dizer, ele está conectando aqui com o texto anterior. Quem difama o seu próximo, inclusive o irmão Edson comentou isso na semana passada, eu me lembro que ele disse o seguinte, que quando nós julgamos a atitude de outra pessoa, no fundo nós estamos querendo ser o quê? Melhores do que aquela pessoa que nós estamos julgando. Juízes sobre aquela pessoa. E, da mesma maneira, então, que alguém é arrogante o suficiente para ditar as regras para outra pessoa, medir a outra pessoa com a sua própria régua, Tiago está dizendo que, da mesma forma, nós também somos arrogantes, pensando que podemos planejar e trabalhar à parte de Deus. Veja, o pecado aqui, meus irmãos, não é o planejamento. A Bíblia, em muitos lugares, diz que nós devemos planejar. Por exemplo, Noé. Noé foi um homem de planejamento. Você lê a história de Noé, você vê que Noé investiu muitos anos da sua vida na construção da arca. E outros tantos exemplos. Salomão, Davi e Salomão, na construção do templo, havia planejamento. Então, o problema não é o planejamento. Jesus fala que, inclusive, nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, ou seja, demonstrando a preocupação de planejar as coisas. O problema aqui é planejar sem Deus. Então, Tiago não está condenando o planejamento, não está condenando o comércio, porque ele fala que negociaremos, ele não está condenando a prática do comércio, nada disso. O que ele está condenando aqui é esse que a gente poderia chamar de secularismo prático, ou seja, viver como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse lugar na nossa vida. As pessoas elas vivem rotinas legítimas, mas distantes de Deus. Querem ver? Vamos ver um texto que vai nos falar sobre isso. Eu vou pedir a algum irmão aí para ler, por gentileza, Mateus 24, versículos 38 e 39. Olha o que o texto diz a respeito dos dias de Noé. Mateus 24, 38 e 39. Quem achar aí, leia para nós, por favor. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Pois é, então Jesus está usando aí o exemplo dos dias de Noé, que as pessoas elas viviam suas vidas normais, mas distantes de Deus. Elas viviam uma rotina regular, mas é o ateísmo prático, ou o secularismo prático, Como muitas pessoas hoje em dia também. Elas vivem, até declaram que acreditam em Deus, que se Deus quiser, elas falam essas palavras mágicas, mas Tiago está dizendo, olha, embora elas sejam assim, elas vivam numa religião cultural, elas não têm nada de Deus nas vidas delas. Deus é só um penduricalho ali, talvez um arranjo
dentro de casa, né, como alguns de fato usam dessa forma, né, colocam às vezes uma Bíblia, colocam uma imagem, colocam uma cruz no peito, né? Nós que não usamos esses recursos, mas podemos também usar outras coisas para justificar o nosso pecado, até as coisas boas, né? Às vezes a pessoa vem à igreja, por exemplo, ela é frequente à igreja, não porque ela ama a Deus ou ela tem uma devoção por Cristo, mas porque ela tem um compromisso religioso, né? Então, a Bíblia sempre nos mostra que nós corremos o risco de viver uma vida legítima, mas pecaminosa, né? Uma vida legítima no sentido de normal, né, ou natural, mas sem considerar Deus, ou, como eu falei, um secularismo prático, né? A pessoa ela declara acreditar em Deus, ela declara, às vezes, até ser cristã, mas ela vive uma vida assim, no dia a dia dela, Deus está distante, né? Às vezes Deus está até próximo ali, com uma Bíblia dentro do carro, um folheto dentro do carro, no bolso, que talvez identifique, né, essa pessoa como um cristão, mas o coração dessa pessoa está distante, os lábios dessa pessoa muitas vezes refletem outra fé, outra crença, né? Deus está passando longe dessas pessoas. Então, é nesse sentido que nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? Onde os nossos planos, eles de fato revelam a confiança em Deus, a dependência de Deus? Nós estamos confiando em quê? Em planilhas, em oportunidades, em conexões com pessoas, né? Às vezes você recebe uma proposta de trabalho, por exemplo, mas em quem você confia em última instância? Você confia na pessoa que te indicou? Você confia nos seus recursos, né? Ou você confia no Deus que planejou a sua vida? Então, isso às vezes acontece. Por exemplo, a gente ora, pede a Deus os recursos, pede a Deus que abra as portas, pede a Deus que abra o caminho, mas sempre que a gente puder fazer alguma política, sempre que a gente puder fazer algum tipo de arranjo, a gente faz. Porque, no fundo, nós não estamos confiando muito em Deus, né? A gente confia, mas, assim, mineiramente desconfiando, né, de Deus nessas coisas. Então, veja, existe um limite, né, para isso. Foi o que eu disse. Deus não proíbe o planejamento, mas Ele proíbe esta falta de confiança, né? Ele condena essa falta de confiança que muitas vezes nós demonstramos, né? Então, você vai fazer uma prova, aí você tem que fazer o quê? Você se prepara para a prova, você estuda, né? Você se prepara adequadamente, mas você confia em quem, na verdade, né? Você confia no seu intelecto, na sua habilidade, no seu poderio intelectual, ou você confia na graça de Deus que vai sustentar você ali naquele momento, né? Então, veja, são limites, né? São situações que todos nós passamos. Quando a gente está no trânsito, né, você confia na sua habilidade como um bom motorista, ou você pede a Deus que livre você dos acidentes, livre você das confusões do trânsito? Então, são questões práticas que, às vezes, nós vivemos rotineiramente como se Deus não existisse, né? Deus está só na igreja. Deus não está no trânsito, não está no supermercado que eu vou, não está, quer dizer, você professa, mas você não vive, né, uma vida de total dependência desse Senhor. Nós vamos ler agora mais 3 textos e eu vou pedir aos irmãos que me ajudem aqui. O primeiro é Provérbios 16, 9. Aí outro irmão ou irmã pode abrir Provérbios 19, 21. E um terceiro irmão ou irmã, Lucas 12, de 16 a 21. Vou repetir, Provérbios 16, 9, Provérbios 19, 21 e Lucas 12, 16 a 21. Quem for achando aí pode ler para a gente. Exatamente, Provérbios 16, 9, o coração do homem traça o seu caminho, está vendo? Então, é natural que a gente planeje. Nós vamos traçar o caminho, nós vamos planejar. Mas, na verdade, quem conduz a gente é o Senhor.
Então, assim, você vai estudar, você vai guardar os seus recursos financeiros, você vai aplicar os seus recursos, você vai planejar a sua vida. Você vai se casar, você sonha em fazer comprar uma casa, comprar um apartamento, você sonha em fazer um curso, você sonha em comprar um carro. Tudo isso faz parte da vida e é bom, faz parte e é importante. Mas eu repito, a grande pergunta, a grande questão aí é em quem você confia de fato que vai dirigir os seus passos, né? São as suas habilidades, seus recursos, etc., ou o Senhor? O Salomão está dizendo aí que é o Senhor quem dirige os nossos passos. Provérbios 19, 21. Isso. Outro texto que é bem parecido também com o anterior, né? Mas aqui já tem um detalhe interessante, que é o seguinte: olha, você pode fazer vários planejamentos, você pode ter vários propósitos, mas, no fim das contas, o que vai prevalecer é aquele que o Senhor determinou. Então, quer dizer, você pode planejar, pode pensar, pode investir, pode fazer o que você quiser, dentro da normalidade, né, dentro das coisas que Deus estabeleceu, mas, no fundo, Deus é quem vai. O propósito do Senhor é que vai prevalecer. É a vontade de Deus que vai permanecer. No fundo, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Ah, pastor, mas mesmo as coisas ruins, mesmo as consequências de pecado, sim, mesmo estas coisas, elas não fogem ao desígnio do Senhor. Mas por que Deus, então, ele designa coisas que são ruins, né, do nosso ponto de vista? Porque Deus tem um propósito que é diferente do nosso. Por exemplo, quando Deus determinou que os irmãos de José o jogassem no buraco, Deus tinha um propósito nisso, de que ele fosse vendido para o Egito, de que ele passasse ali 13 anos depois, né, ele estivesse lá na frente como governador para livrar sua família da fome. Deus tinha um propósito. Cá atrás, 13 anos antes, ninguém pensava nisso. Nem os amigos de José, nem o pai dele, nem ele mesmo. Não tinha por que ele pensar. Paulo estava caminhando lá com o seu cavalo, seus amigos ali, logo depois de ter perseguido alguns cristãos, de repente Cristo aparece para ele e o converte no meio do caminho e ainda fala com ele: olha, você vai ali, lá na rua direita, você vai virar e vai encontrar alguém que vai cuidar de você. Né? Quer dizer, não tem como você explicar isso do ponto de vista de uma lógica humana. Paulo tinha outro propósito, certamente, tinha outro propósito, que era continuar a perseguição. Deus vai lá em Cristo e corrige a rota, né? E prevalece, qual vontade prevalece? A de Deus. Não a vontade de Paulo, não a vontade de José, não a vontade de Moisés, né? A vontade de Deus prevaleceu. Vamos ver aí Lucas 12, 16 a 21. Isso. Texto impressionante também, né? O que os irmãos perceberam aí nesse texto que nós podemos aplicar aqui para nossa, dentro desse tema, né? E o que esse homem aí, o que era o coração desse homem, né? O interesse dele aí, ó. O que os irmãos acham? Usando aí os irmãos para...
Hum? Uhum. Exato, exato. Exato. Vocês veem que os verbos aí no versículo 18 são todos na primeira pessoa, né? Eu farei, eu destruirei, eu reconstruirei, eu recolherei. No 19, eu direi a minha alma, tá vendo? Sempre o eu. A autoconfiança, exatamente, né? A autoconfiança, a autossuficiência, quer dizer, essa tentativa de construir o seu próprio destino. Então, os irmãos percebem como que a cultura contemporânea ela nos faz, às vezes, pecar, às vezes, até sem nem perceber, porque ela ensina para a gente, por exemplo, a gente vê os coachings, aí, os influenciadores, né, os pensadores em geral, sempre dizendo assim, olha, você é dono da sua vida, você tem até uma frase, né, que o pessoal utiliza, que você é o capitão do seu navio, né? Você é dono da sua vida, você é dono do seu nariz, tal. Você não deve satisfação a ninguém. Essas frases são muito comuns, muito comuns. E elas são frases que afrontam exatamente esta compreensão aqui da palavra de Deus. Porque, sim, nós agimos, nós fazemos, nós tomamos decisões, mas a Bíblia nos ensina o quê? Que nós acabamos de ler aqui em Provérbios. Nós podemos traçar o nosso caminho, nós temos muitos planos, projetos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos, é a vontade do Senhor que vai permanecer. Então, esse mas, né, que Salomão colocou aí faz toda a diferença. Uhum. Sim. Aham. E o resultado não é o que eu quero. Pois é. Muitas vezes nós não entendemos que É. o propósito de Deus não é. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes ele não aceita. Eu quero que Deus me abençoe no meu tempo. Exato. Senão, falta a vontade É isso mesmo. É isso mesmo, Avianel. Então, a gente, essa aqui é a questão. Como se diz? Deus abençoe o meu trabalho. Abençoe o resultado do meu trabalho. Mas do jeito que eu quero, né? A gente não tem coragem de falar, mas no fundo a gente pensa isso, né? No fundo é isso. Exatamente. Exatamente. A gente não tem coragem de falar porque às vezes parece ofensivo, né? Mas no fundo a gente quer que Deus faça a nossa vontade, né? Tem um versículo de Isaías que o pessoal gosta, eu não sei nem qual o início dele, só fala que se acontecer determinada coisa, você comerá as melhores dessa terra. Uhum. Né? Uhum. Então, alguns já pensou que, como se diz, eu sigo a Deus, eu tenho direito de ter. Coisa boa, né? Prosperidade. Às vezes, não é bem isso, né? Com certeza. É uma má interpretação do texto, né? E aí, Tiago, no versículo 14, ele fala algo também muito interessante, né? Como eu já falei com os irmãos, que, aliás, é até trecho de uma música, né? Que a gente canta, do projeto Sola, né? Que é Por Todos os Dias. Tiago diz aí, né? A vida é breve e incerta, né? Quer dizer, vós não sabeis, vocês são como neblina. Então, isso mostra que a ignorância do amanhã. Não é? Quer dizer, Tiago está querendo dizer o seguinte, olha, essa ideia de que você controla o futuro, isso é ilusão. É uma ilusão, porque, na verdade, quem te prometeu vida amanhã? Né? Ninguém sabe se você vai estar vivo amanhã, é essa questão, né? Deus não promete para nós esse tipo de bênção, né? Esse tipo de situação. Você pode amanhã acordar vivo? Pode, mas você pode morrer também, né? Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo, né? Então, a vida é incerta, a vida é breve, é incerta, você não... E aí ele usa aqui uma figura muito bonita, né? Que é a neblina. Certamente os irmãos já viram, né? Neblina, já viajaram, já olharam sobre o monte, né? Aqui na Serra do Rola Moça, né? Às vezes você vê a neblina ali. Quer dizer, a neblina ela é real, mas ela é passageira. Não fica uma neblina eterna.
ela dissipa, ela é soprada, né? Ela chega uma hora que ela some. Então, quer dizer, a vida soberba é como uma neblina, é uma pretensão inútil, é uma ilusão. A pessoa achar que ela vai ficar bonita o resto da vida é uma tolice, porque vai chegar uma hora que ela vai ficar toda mochibenta, não tem jeito. Vai cair tudo, vai ficar feia, perde os dentes. Ué. Salomão fala isso lá em Eclesiastes, né? Ele fala assim: aproveita enquanto você tem dente na boca, porque na hora que eles começarem a cair, aí você já não consegue mais triturar rapadura, comer carne dura, né? Ué. Quer dizer, então, é a vida, não adianta, não adianta. Às vezes a gente vê senhoras idosas querendo viver igual mocinha, né? Usando roupinha de mocinha. Gente, acabou, né? Você tem que assumir que não tem jeito mais, né? O idoso querendo fazer atividade física de gente nova, não tem como. Você vai. A vida é assim. A vida faz parte da vida, né? Não que você vai se entregar e então vou morrer mesmo. Não, não é isso. Mas você tem que reconhecer os seus limites. Chega um momento que já não dá mais para você fazer o que você fazia antes, na juventude, na adolescência, né? Nunca vai ser novo, exatamente. Então, quer dizer, Tiago está dizendo assim, gente, seja humilde. A vida passa, a vida é breve. Então, quer dizer, uma hora você tem força na voz, né? Você fala alto, você consegue... Mas vai chegar um momento que a sua voz já não será tão mais forte assim, você já não terá tanto vigor, né? Esse momento vai chegar para todo mundo, né? E faz parte, então, a gente olhar para a vida da gente como essa vida passageira, como essa neblina. Vamos ler alguns outros textos aí, para a gente sempre usar a Bíblia, né, como nossa principal referência. Vamos ver o Salmo 39, versículos 4 a 6. Salmo 39, 4 a 6. Outro irmão ou irmã, abra, por favor. Salmo 90, 10 a 12. E o terceiro, 1 de Pedro 1, 24. Salmo 39, 4 a 6. Salmo 90, 10 a 12. 1 de Pedro 1, 24. Isso. Pois é. Aí é um texto profundo, né? O homem, por mais firme que esteja, não passa de nada. Ele é vaidade, é um vácuo, né? Não é nada. E às vezes é isso mesmo. Certamente os irmãos têm experiências aí para contar de pessoas que estavam bem de saúde e de repente morre, né? Dá um piripaque lá, o cara, gente, mas fulano morreu, como assim? Pois é, estava firme, ninguém suspeitava de nada, ele morreu, simplesmente morreu. Ou então morre num acidente, né? Quer dizer, acontece. O ser humano se acha prepotente, né? O ser humano acha que vai dar conta das coisas, mas sempre tem alguma força que é muito maior do que ele, né? Sempre tem alguém que nos submete, porque a vida é como um sopro mesmo. E faz parte da inquietação humana, né? Faz parte da nossa experiência de fragilidade, né? Deus nos criou, nós não somos criadores, somos criaturas. E nós somos frágeis, especialmente por causa do pecado também que nos fragilizou, né? Vamos ver outro texto impactante também, que é o Salmo 90, 10 a 12. É isso aí.
É isso aí. Então, seu Gessi e seu Zé Sabino, que tem mais de 80, vocês estão vivendo um momento de bênção ainda mais e ainda maior do que nós que temos menos de 80. Porque o texto está dizendo aí, aquele que sobe até 80, havendo vigor, ou seja, vocês têm vigor. Então, a vida de vocês é uma vida de bênção, né? Uma vida de bênção. Deus tem sustentado vocês para além dos limites, né? Digamos assim. É uma vida vigorosa, né? E aí o seguinte, quando chega nos 80, seu Zé, e começa, pastor, está doendo aqui, está doendo ali, faz parte. É canseira mesmo, cansei, né? Não é? Pô, faz parte da vida. Tivemos um pastor aqui que disse que passou de 70 e está fazendo hora extra. Pois é, eu acho que não, eu acho que está recebendo mais bênção de Deus, né? Eu não gostei da ideia. Eu também acho que não. É. A hora essa não existe, assim, porque a pessoa vai na hora que Deus quer, né? Então, mas então, vamos lá, 1 de Pedro 1:24. Tá lendo aqui, você vê. Isso aí. Você já viu, né, Kim? Qualquer florzinha que murcha, ela cai, né? Não é assim? Sua mãe lá na sua casa deve ter, né? Uma florzinha, assim, uma planta, uma coisa que... Ela vai ficando velha, aí ela cai, né? É isso que o texto está falando. A vida da gente é tipo essa folhinha que está bonita, verde, toda florida. Daqui a pouco ela começa a amarelar, vai ficando meio... Aí qualquer ventinho já derruba, ela cai no chão. Nossa vida é assim também, né? A gente começa bem, começa forte, começa vigoroso, né? Verdinho, todo esverdeado, né? Igual o Hulk, né? Com raiva dos negócios, querendo brigar com todo mundo. Daqui a pouco você começa a amarelar, já não aguenta mais, a folha começa a despencar, cair, daqui a pouco você cai do pé e... É assim mesmo que funciona, né? A vida toda carne é como erva. Então, eu estou brincando assim para mostrar que, na verdade, faz parte da vida a gente pensar na brevidade da vida, né? A vida é breve mesmo, é incerta. E eu sei que é difícil lidar com isso, eu sei que é difícil, né? E a gente conversa com alguns irmãos mais idosos, né? E eles falam conosco, às vezes, assim, até da própria experiência, né? Do fim da vida, né? Assim, dos momentos finais. A gente conversa com alguns irmãos, eu conversava, por exemplo, com o irmão Josué, né, nessa situação que ele vivenciou da perda da irmã Delisete, e até seu Edson estava lá comigo, né, ele falou assim, pastor, eu já não tenho muito tempo de vida mesmo, meus dias são curtos, né? E assim, eu achei aquilo tão impactante, porque, primeiro assim, que talvez pessoas mais novas morram antes dele, né? Mas essa percepção do fim, ou da proximidade da morte, eu acho que ela é impactante. Para nós cristãos, ela deveria fazer toda a diferença, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? E se Deus quiser levar qualquer um de nós, Ele fará isso, porque, independentemente da nossa força, da nossa raça, né, do nosso vigor, como eu disse, pessoas jovens, fortes, às vezes morrem, né? Perecem, porque a vida é assim, a vida é incerta, a vida é breve. Então, Tiago não está ensinando para a gente aqui que você tem que usar esse amuleto aí, né? Como se fosse como eu falei antes, um jargão, uma palavra poderosa. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, como se fosse isso que fosse resolver o problema. Não é isso. Ele está falando de um coração que consegue perceber a fragilidade da vida e, consequentemente, um coração que se submete inteiramente a Deus. Inteiramente a Deus. Então, se o Senhor quiser, não deve virar para nós um mantra, né? Mas uma espiritualidade de verdade. Não é um bordão.
que a gente usa como evangélico. Não é simplesmente ficar repetindo frase como se isso fosse fazer um efeito, mas é viver uma vida de submissão, uma vida de oração, uma vida de dependência, uma vida de obediência a Deus, né? É a gente saber pedir perdão a Deus, né, por, às vezes, tratarmos o amanhã como se ele nos pertencesse, né? Por isso, a ansiedade, meus irmãos, ela é um pecado. Às vezes a gente fala isso e o pessoal fica com raiva da gente, mas a ansiedade é um pecado. É um pecado. Ah, pastor, mas e aquela ansiedade que é uma ansiedade por causa de um distúrbio neurológico? Continua sendo consequência do pecado. Porque o distúrbio, a doença, não existiria se não houvesse pecado. Não é? Não existiria. Ninguém fica doente. Se nós não tivéssemos pecado em Adão, ninguém adoeceria, não haveria doença, não haveria morte, não haveria perda, corrupção. Então, até a doença que a gente tem, que nos faz ficar ansiosos e depender do remédio para dormir, é consequência do pecado. Talvez não um pecado específico que você esteja cometendo, mas é consequência do pecado, é consequência da queda, né? Então, no fundo, toda ansiedade é uma incredulidade, toda ansiedade é uma tentativa de controlar o que a gente não consegue controlar. Se você souber que não há como controlar o amanhã, aí você não vai andar ansioso, porque você anda ansioso porque você tem coisas para resolver, né? Você quer controlar as coisas, você quer dar conta daquilo que nem chegou ainda. Ah, mas e se acontecer isso? Aí, se acontecer, quando acontecer, você resolve. Ah, mas e se, né? E se eu morrer? E se eu fizer isso? E se eu perder aquilo? E se eu ficar doente? Uai, tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer, né? E quando acontecer, se acontecer, olha o se aí. Quando acontecer, ou se acontecer, alguma coisa acontecerá também, como consequência disso, né? Então, repito, né? Tiago não está dizendo que nós não tenhamos que planejar, mas ele está dizendo que, apesar de todo o planejamento que a gente faça, a gente precisa confiar em Deus. Não adianta você ter um planejamento poderoso se a sua confiança não estiver no Senhor. Estas coisas não vão salvar. Lembra do rico, né, da parábola aí que o irmão Vianel leu. Ele juntou tudo, ele tinha lá os recursos. Não, se alguma coisa me acontecer, eu estou tranquilo. Não está nada. Jesus falou, mas e aí, se você morrer? E a alma? Jó tinha tudo, né? Ricaço. Perdeu tudo da noite para o dia, os filhos, perdeu propriedade, perdeu tudo. Quer dizer, a vida é assim mesmo. Você pode perder tudo. Teve esse acidente aqui na nossa cidade ontem, né? Hoje de madrugada, na verdade, desabou lá a casa dos velhinhos, lá no Jardim Vitória. Já tem 6, foram mortos, mais 6 desaparecidos. Vocês viram isso, né? Os senhores são idosos. Era uma casa, um lar de idosos no Jardim Vitória. Desabou. Eram 3 andares o prédio. E os velhinhos estavam lá, né, os idosos. Desabou, já 6 já morreram, já foram retirados mortos, e mais 6 desaparecidos. E outros tantos foram resgatados com vida, alguns em estado grave, outros menos grave. Quer dizer, como é que você imagina um negócio desse? Você está dormindo, foi 1 e pouco da manhã, e aí desaba, né? Como é que, não tem como você imaginar que isso... Ninguém vai prever uma situação dessa, né? Assim como aconteceu também nas enchentes, aí, nos deslizamentos, etc. Quer dizer, tudo isto mostra o quê? Nós somos frágeis, somos mesmo como neblina. A gente chega, vive um tempo e passa, né? Então, irmãos, o segredo é confessar o nosso pecado da ansiedade, confessar a Deus que nós muitas vezes queremos controlar o que não nos pertence, porque, de fato, o futuro pertence a Deus, né, como o ditado popular, mas que reflete uma verdade bíblica. Pedir a Deus, né, que nos dê humildade para reconhecer a providência dEle, a sabedoria dEle, aquilo que o irmão Vianel falou. Às vezes nós não temos a coragem de blasfemar contra Deus, mas, no fundo, lá no nosso coração,
nós questionamos a sabedoria de Deus. Ou seja, eu queria tanto algo, mas Deus me deu algo diferente daquilo que eu queria, então eu questiono a vontade de Deus, né? Então, depende da sua motivação. Por exemplo, você me questionou agora. Qual foi a sua motivação ao questionar? Não, qualquer pessoa. Se a sua motivação for, por exemplo, para demonstrar um conhecimento superior, como arrogância, por exemplo, em relação ao outro, ou você perguntar para testar o outro, por exemplo, para demonstrar a fragilidade do outro, isso também é pecado. Tudo depende da motivação, Ronaldo. Tudo depende do seu coração. Então, se você questiona Deus com um coração pecaminoso, ou seja, você questiona só para questionar, para afrontar, para rebelar, isso é pecado. Mas se você questiona com espírito de humildade, porque de fato você tem uma dúvida em relação a isso, não é pecado. Os salmistas faziam isso, por exemplo, né? O salmista questionava a Deus, mas ele não questionava arrogantemente. Pelo contrário, ele até dizia assim: Senhor, tu sabes que o meu coração é soberbo, tu sabes que eu não entendo bem as coisas, né? E eu preciso que o Senhor me explique. Então, quando você reconhece sua fragilidade e questiona para que Deus te dê a resposta, aí não é pecado, não. Mas o salmista também, vários salmos, ele mandava pedir para eliminar os argões, seus inimigos. Sim, mas isso aí não é pecado, não. Ué. Não. Ué. Eu mesmo oro para Deus eliminar os inimigos. Os inimigos de Deus, não os meus. Porque essa é a diferença. Porque a gente quer matar os nossos inimigos, mas o salmista pede para matar os inimigos de Deus. Certo? Os inimigos da igreja. Ou não? Ou vocês acham que é pecado? O que vocês acham? Vamos fazer uma votação aí. Pois é, e matava o povo. É isso aí. É isso aí. Não? Por que o senhor acha? Não, inimiga do Senhor não, inimiga da igreja, inimiga de Cristo. Nossa não, porque o inimigo nosso, assim, aí não, porque Jesus não nos ensina a lutar por causa própria, ele ensina a lutar pela causa dele, pelo nome dele. Então, quando alguém desonra o nome de Cristo e afronta a igreja de Cristo, o juízo de Cristo virá contra essa pessoa. Essa é a ideia bíblica. Então, assim, não é o meu inimigo, não é uma pessoa, por exemplo, que se levantou contra mim, que quer me destruir. Não, aí é uma questão minha, pessoal. Mas, se uma pessoa se levanta contra a igreja de Cristo, vou dar um exemplo. Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele se levantou contra o povo de Deus. Ele matou, inclusive, o povo de Deus. Então, nesse sentido, o povo de Deus orar para que Hitler morresse e que Deus o punisse, por exemplo, não é pecado. E o salmista fala a coisa até pior. Ele fala: tomara que o Senhor pegue as crianças deles e esmague as cabeças delas nas pedras. Esse Deus nosso é brabo, gente. A gente é que quer fazer um Deus assim, mansinho, sabe? Que a gente pode brincar com ele como se fosse um boneco, achar que ele não vai nos punir por causa dos nossos pecados. Mas Deus, diz o texto, que ele está com a flecha apontada para o coração, assim, ó, esperando você dar um passo em falso para ele te atingir. É porque a gente vive num mundo assim, que eu não posso falar a frase, porque senão tem gente que vai ficar com raiva de mim, mas a gente vive num mundo em que as pessoas são assim, tem que ficar bem, entendeu? Com todo mundo, assim, não pode falar mais, não pode ofender as pessoas.
Você não pode ofender. Você tem que falar um evangelho bem bacaninha, bem legal, porque se você ofender as pessoas, ai meu Deus, eu nem comi, fiquei um dia sem comer. Entendeu? Você não pode falar mais, porque as pessoas elas não suportam a palavra de Deus. Paulo falou para Timóteo assim: haverá um dia em que as pessoas não suportarão o evangelho. Esse dia está aí, meus irmãos. Não se enganem. As pessoas não suportam o evangelho. Elas querem água com açúcar. Elas querem uma religião da banheira quente. Para elas entrarem na banheira, tomarem um banhozinho gostoso, Jesus jogar uma florzinha nelas. Esse é o evangelho. Agora, esse evangelho que te manda para o inferno, se você pecar, e se você não agarrar em Cristo, você não vai ser salvo, esse evangelho não existe mais. São poucas as pessoas que pregam isso. Eu vou fazer um desafio a vocês. Pesquisem na internet quantas mensagens sobre o inferno os pastores atuais pregam. Pode pesquisar, depois vocês me falam, não precisa ser agora não. Pode pesquisar. Quantas mensagens sobre prosperidade, quantas mensagens sobre felicidade, vida boa, comunhão, unidade, essas coisas tudo aí, e quantas mensagens sobre o inferno, sobre o pecado, sobre arrependimento. Depois vocês fazem uma comparação. Hoje é fácil, né? Porque você vai na internet, você consegue colocar lá, aparece até o número, né, de vídeos correspondentes. Né? Então vocês veem que não é brincadeira, não. Sim, irmão Vianel. O rumo? Ronaldo, você ia falar? Sim. Uhum. Porque às vezes pega a cor e fala que tem uma seita aí, querendo matar alguém aí, decoração, mas que não tem vida nenhuma, então. Você tem que ter vida para você fazer certo tipo de oração. Você acreditaria na oração de um adúltero? Sim. Davi foi um adúltero. O que credencia Davi, na sua opinião? Aí ele tinha vida, então. Ele mandou matar a mulher do marido da mulher, traiu a mulher. O que você entende por ter vida com Deus? Entendi. Mas Davi era santo, na sua perspectiva, na sua visão? Ele matou gente, guerras injustas. Ele errou no problema da Arca da Aliança, pecou contra Deus. Qual a diferença, você acha, Ronaldo? É uma palavrinha só. Graça. Exatamente. Graça. Graça. É isso. Sim. Só tem uma pessoa perfeita, Serginho. Como é que é o nome dele? Só tem uma pessoa perfeita. Jesus. O resto é tudo igual a nós. Elias era homem como nós, Tiago fala. E orou para que não... Elias não era poderoso. O poder de Elias não era dele, não. Era de Deus. Exato. Não, era tudo pecador igual nós, todo mundo. Exatamente. Todos nós somos iguais. Essa coisa de olhar para a Bíblia e você achar que aquelas pessoas não eram. Elas eram pecadoras como nós. A diferença é a graça de Deus atuando nelas. Quando a graça de Deus atua numa pessoa, ela se arrepende dos seus pecados. Ela se humilha na presença de Deus.
e ela vive de acordo com a vontade de Deus. Isso acontece com qualquer pessoa, com Noé, com Davi, com Serginho, com Zé Sabino, com Bete, com Suécia. Isso acontece com qualquer pessoa. Basta sujeitar-nos à mão de Deus, humilharmos-nos na presença do Senhor, e Ele vai fazer o resto. É isso. Só que a gente não quer fazer isso, né? A gente quer o evangelho fácil. Fala, Bruno. Sobre esse assunto mesmo, em relação a Davi, a mesma pergunta poderia ser feita a Abraão. Por que Deus escolheu Com certeza. Com certeza. Nenhum. Nenhum. Inclusive, quando Paulo fala do argumento da eleição, ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, os gêmeos nem eram nascidos ainda, para que... Deus escolheu o que quis. Ele quis rejeitar um e quis escolher outro. Aí certamente alguém, né, perguntaria, espera aí, Paulo, mas Deus foi injusto. Aí ele antecipa, ele fala, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque Deus escolhe quem quer e Deus rejeita quem quer. Né? Ouvi isso aqui uma vez, primeira vez, falar assim, a doutrina da predestinação é uma doutrina diabólica. Isso aí diabólico é quem falou isso. Não. Diabólico é quem falou isso aí. Com certeza. Ele faz o que quer. Deus é Senhor, gente, sobre tudo. Isaías fala que nós somos um caco em meio aos cacos. Quando você achar que é alguma coisa, você lembra que você é um caco. Exatamente. Você é um caco, e pior, um caco em meio a outros cacos. Quer dizer, talvez ninguém nem te perceba, porque se você fosse um caco só, tem um caco, mas imagina um caco no meio de todos os outros cacos. Ninguém nem está olhando para você. Um entulho, é uma ruína. Então, assim, irmãos, nós precisamos deixar essa pretensão, sabe? Por isso que, às vezes, eu fico assim, triste, quando eu vejo pessoas arrogantes, gente arrogante, ainda mais dentro da igreja. Isso me dá uma... Sabe, assim, dá vontade de orar para Deus matar a pessoa, mas nesse caso eu não oro, não. Nesse caso eu não oro, não, porque é um problema meu, né? Porque a arrogância não cabe na vida cristã, não cabe. Não cabe, nós somos iguais, irmãos, nós somos do mesmo tamanho, o mesmo pecado que mandaria irmão Vianel para o inferno, me manda também. E a mesma graça que me salvou, salva o irmão Vianel. Então, não existe diferença entre mim e ele, não há diferença. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Quer dizer, aí como é que a pessoa olha para isso e ela tem coragem de se achar merecedora de algo? Não tem como. Ela tinha que se arrastar diante do Senhor. Ela tinha que se curvar diante do Senhor o tempo todo. Como diz o profeta Jeremias, colocar a boca no pó. E aí ele fala assim, talvez haja esperança. Talvez. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Então, esse negócio de achar, bater no peito, porque eu sou... Obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador igual o fulano. Irmãos, isso demonstra só a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso pecado. Né? Então, Agostinho, uma vez, perguntaram para ele assim, o que uma pessoa precisa para se aproximar de Deus? Ele falou, humildade. Aí o cara, o que mais? Ele falou, humildade. Mais alguma coisa, Agostinho? Humildade. Só isso. 3 vezes. Humildade, humildade, humildade. É humildade. Humildade vem a palavra humus, né? Que é a minha palavra de minhoca, da terra. Humildade é pôr a boca na terra. Literalmente é isso. Mas hoje a gente não quer pôr a boca na terra. Pelo contrário, a gente quer se sobressair, quem está na terra a gente quer pisar. Né? Sempre foi assim, porque o pecado distorce isso. Né? Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos conceda graça, né? Porque é uma luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Né?
A gente acha que está brigando com as pessoas, e, na verdade, nós estamos brigando com o pecado, né? É espiritual, a nossa guerra é espiritual. E isso é batalha espiritual. Né? Isso é batalha espiritual. Interessante isso que você está falando, porque, assim, muitas vezes nós vemos pessoas em pecados Uhum. e nós, como igreja, em vez de buscarmos ajudar essas pessoas, a gente passa a mão na cabeça Sim, sobre o pecado, sabe? Eu acho que isso se torna cada vez mais grave. sim. Porque, em vez de nós ajudarmos nossos irmãos contra o pecado, a gente, por amizade, companheirismo, É. a gente acaba recebendo também esse pecado. Sim. E achando É porque você não quer ofender. que sabe? Você não quer ofender. Então, isso é muito grave. É. Então, se a gente ama o irmão, a gente precisa, né? Olha, eu vejo que você tem pecado. É. O que eu posso fazer para poder te ajudar? Sim, sim. Porque é isso que a gente espera que também faça com a gente, né? É aquela frase impactante lá do MacArthur, né? MacArthur fala assim que se a verdade ofender, deixa que ofenda. Porque a verdade ofende mesmo. Por exemplo, um texto igual esse que a gente leu hoje, gente, se a gente não sai daqui ofendido, no sentido de ser espetado pela palavra, né? Não ofendido de ressentimento, mas de ofendido de ser espetado, de ser afetado, então tem alguma coisa errada com a gente. Né? Porque se diante de um texto desse, que mostra nossa fragilidade, que mostra nossa arrogância, a gente não se humilha na presença de Deus, tem alguma coisa errada. Não é? Tem alguma coisa errada. Então, a pregação da palavra, irmãos, ela é dura mesmo. Ela é dura. Eu sei que ela é dura. Uma vez, irmão Zé Sabino, assim como o senhor, né, que a gente falou a questão de orar para morrer, eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja lá em São Caetano, eu sei que o senhor vai falar, eu já vou passar para o senhor. Lá em São Caetano, aí eu estava falando sobre eleição, inclusive. E aí uma senhora falou assim, ô pastor, mas essa é uma pergunta muito comum, talvez até aqui mesmo algum irmão ou irmã já deve ter pensado nisso, ou até feito a pergunta, né? A pergunta é muito comum, que é sobre filhos, sobre crianças pequenas, né? Aí a senhora ela tinha acabado de ser vó, e ela me perguntou assim, mas e ela usou o exemplo da neta, né? Que foi pior ainda, assim ficou mais. Ela falou, mas e se a fulaninha tivesse morrido e tal e não foi eleita, o que acontece com ela? Eu falei, olha, vai para o inferno. Moço, seu Edson, essa dona ficou brava comigo. Ficou brava comigo e tal. E, não, porque... Eu falei, irmã, mas não tem como, não tem muito o que fazer. Assim, a gente crê que... Ninguém quer que ela vá para o inferno, não é o meu desejo. Mas o que eu estou querendo dizer para a senhora é que a vontade de Deus prevalece. O que eu posso fazer? Não sou eu que escolho, né? Então, assim, eu sei que a palavra de Deus ela é pesada às vezes, ela é dura. Mas é a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus. Sim, irmão Zé, pode. Nossos inimigos, né? Eu vi que o senhor... Sim. Não, eu percebi que o senhor... eu percebi. Pode ficar tranquilo que eu entendi bem também. Eu entendi. Sim, eu entendi, por isso que até eu enfatizei, porque eu entendi que o senhor tinha entendido o meu inimigo, né? Tipo assim, a pessoa fez mal contra mim. Nesse caso, Jesus manda a gente amar esse inimigo, né? Então, assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então, por exemplo, nesse caso é o meu inimigo. Por exemplo, eu tenho um vizinho que joga sal na gente. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu não vou matar essa pessoa. Eu vou orar, pedir a Deus. Eu preciso orar pelos meus inimigos, né? Então, nesse sentido, é isso aí mesmo. Eu tenho que estar coberto de razão. Eles estão rindo ali porque eles entenderam a mensagem. Né? Pode falar, seu Zé. Não, pode falar. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham.
Uhum. Aí ele ficou nervoso com isso. Aham, aham. Sim, 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 sim. Sim. Aí eu passava a perna ali, cumprimentava ele, cumprimentava ele. Aí eu pensei na casa eu tenho que procurar ele, né? Aham, Contar com ele, aham. cumprimentar ele, Sim, pedir perdão. sim. Pois é, certinho, nesse caso, é isso mesmo. Aham. Aham. Sim. Não, pois é isso mesmo. Só agiu certinho, é isso mesmo. É. Isso. Isso. De inimizade, mágoa. A Bíblia, inclusive, proíbe isso, né? Ressentimento. Não, está certo. Aham. Exato. O senhor tem razão, irmão. É isso mesmo. Jesus nos ensina isso, né? Então, por isso que é importante separar, né? Essa questão, por exemplo, de uma pessoa que nos ofende ou que peca contra nós, a Bíblia claramente fala o que nós temos que fazer, né? Se for um irmão, Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e tal. Se for uma pessoa que não é crente, é o caminho que o senhor fez mesmo, assim, tentar um diálogo, tal. Se a pessoa não quiser, paciência, né? O senhor fez a parte do senhor, está certinho. A questão de matar lá do Antigo Testamento, só para deixar claro, né? De novo, eu sei que o senhor entendeu, os irmãos também, mas ali é um contexto de guerra, né? De guerra contra o povo de Deus. Então, por exemplo, vamos supor que se levante um governante no Brasil, um ditador, né, que queira, por exemplo, fechar as igrejas, que queira perseguir o cristianismo, né? Então, nesse caso, nós poderíamos orar, sim, para que Deus tirasse essa pessoa, para que Deus, né, punisse essa pessoa, até com a morte mesmo, se fosse o caso. Porque aí não é uma questão contra mim, contra o senhor, contra o Bruno, é contra a igreja, o corpo de Cristo. E nada é mais importante para Deus do que a sua igreja. A igreja é mais importante do que até nós mesmos, individualmente, porque a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. É a expressão mais forte, né, que é utilizada, é a menina dos olhos, né, de Cristo, é a noiva de Cristo. Então, perseguir a igreja de Cristo é um problemão. Inclusive, nós que somos líderes, precisamos ter muito cuidado, porque e eu vejo às vezes pessoas brincando com a igreja. Isso é muito sério. O líder, por exemplo, que divide a igreja, o líder que afunda a igreja, em vez de ser plantador de igreja, é arrancador de igreja, né? Tem gente que chega em igrejas e destrói a igreja, Isso é muito sério. O juízo de Deus contra essa pessoa é algo sério. Por quê? Porque ele não está lidando com uma empresa qualquer, com uma organização qualquer, ele está lidando com aquilo que é noiva de Cristo, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, o zelo que a gente tem que ter, daí a importância do pregador levar a sério, né, a pregação da palavra, porque ele não está brincando, eu não estou aqui fazendo uma palestra, como eu faria, por exemplo, numa escola, numa faculdade, numa instituição pública. Eu estou aqui transmitindo a vontade de Deus para o povo que é de Deus. Então, a responsabilidade é muito grande, irmãos, muito grande, né? Por isso que Tiago falou, não queiram muitos de vocês ser mestres, porque é complicado ser mestre, porque você está diante de uma missão grandiosa e extremamente responsável, né? Muito cuidado com isso. Irmãos, que Deus nos abençoe, né?